Olá, eu quero compartilhar mais um livro da minha autoria chamado Temas de Educação e Liberdade, e é uma proposta parecida com um outro livro que eu já compartilhei, chamado Escritos de Educação e Liberdade. Trata-se de uma coletânea de textos que eu publiquei há um tempo atrás, direcionada a uma lista de pessoas que acompanhavam o meu trabalho. Então eu reuni alguns temas, ampliei outros, fiz revisão e aí isso gerou esse novo livro que eu quero compartilhar com você. Da mesma forma que o livro anterior, eu enviesei todos esses temas por meio de um olhar que eu misturo aí com cético, conservador, libertário, para que você mais ou menos tenha a noção desse ponto de vista pelo qual eu olho todos esses temas. E obviamente é um ponto de vista crítico à visão de esquerda dos temas da educação, do desenvolvimento pessoal, por exemplo. Por exemplo, um dos textos que eu escrevi, um dos capítulos do livro se chama Contra a Educação para um Mundo Melhor. E exatamente a proposta é fazer uma crítica a uma coisa que eu condeno na educação, que é gastar boa parte do tempo e enviesar praticamente todo o conteúdo para estimular o aluno a acreditar que ele é alguém que está no mundo capaz para construir esse mundo, para que esse mundo seja melhor, cada vez melhor. E portanto essa educação ela não tem em conta duas coisas. A primeira é respeitar que cada um tem o seu projeto pessoal de vida, e é isso que deveria ser focado, o que cada um quer da sua vida, no que quer trabalhar, o que quer construir para si. É a primeira coisa. E a segunda coisa é que não tem em conta uma visão natural ou realista da vida, ou seja, de enxergar que a vida é feita de desafio, de dificuldade, de obstáculo, que é o estado do homem aqui no mundo. Ela é feita por várias coisas que o homem precisa estar sempre resolvendo, e que isso deveria ser colocado como algo realista e palpável, e não o que o aluno recebe, que é mais ou menos como se antes do que nós estamos vivendo o mundo fosse uma abundância, mil maravilhas, e que alguma coisa destruiu isso. Mais ou menos é a visão que chega para o aluno. É como se, por exemplo, antes da Revolução Industrial e do capitalismo, o mundo fosse um mundo abundante, todo mundo tinha tudo, muita coisa que sobrava, não havia problemas, nada. De repente, apareceu o senhor capitalismo e a senhora Revolução Industrial e trouxeram desigualdade, trouxeram criminalidade, trouxeram violência. Essa é a visão esquizofrênica, míope, que chega para os alunos, que aparece enviesada nos livros didáticos de história, geografia, nas disciplinas de humana em geral, e todo o ambientalismo xiita, como se, por exemplo, a história do planeta até a Revolução Industrial fosse um lugar pacífico, em que o homem ele vive em plena harmonia com a natureza, e de repente eis que o homem acorda e vira inimigo da natureza, começa a destruí-la. Então é uma visão distorcida que não tem em conta que, ao contrário, exatamente o contrário, que antes da Revolução Industrial o homem vivia, como sempre viveu, uma tensão de harmonia e de uma vida de tensão e harmonia com a natureza, no sentido de que ele sempre procurou escapar das pestes, dos insetos, das bestas feras e dos problemas climáticos, das várias eras que ele percorreu. Ele precisou lutar para sobreviver diante disso, das questões climáticas, mas ao mesmo tempo tirava da natureza sustento, roupas. Essa relação dual é a relação realista. A vida do homem é uma busca sempre por mais conforto para a sua existência sempre precária. Então, primeiro tivemos a questão da descoberta do fogo, depois da roda,
depois de algumas coisas começaram a aumentar a produtividade, o arado na agricultura, até que quando chega a Revolução Industrial você tem um aumento acelerado de produtividade que tirou o homem da escassez histórica para um mundo de abundância. Então as pessoas olham ao redor e dizem o tanto de coisa que tem, que nós podemos desfrutar, que os nossos pais e avós não desfrutavam, e a história e os mais antigos piorou. É uma visão exatamente míope e inclusive já fazendo uma crítica absolutamente sem sentido, que uma das coisas que se defende na sociedade, na escola, é que nós devemos combater a desigualdade, quando na verdade antes do capitalismo, da Revolução Industrial, o mundo era igual, todos viviam na igualdade da escassez, na igualdade da miséria. A Revolução Industrial e o capitalismo trouxeram desigualdade e isso foi bom, porque a desigualdade é resultado de cada um se mexer no seu ritmo, no seu tempo. Obviamente tem um fator da intervenção estatal no meio, que geraria uma outra discussão, isso sim é um grande mal, e não se o mercado fosse totalmente livre. Nas culturas em que há mais respeito à propriedade privada, respeito a contratos, um grau mais ético na questão dos negócios, você tem a desigualdade, sempre vai haver, é natural porque as pessoas são desiguais nas suas buscas, mas você tem como no mínimo uma situação de mais conforto individualmente. Agora, quanto mais uma cultura ela é desonesta no respeito aos contratos, em leis redistributivas que tiram de um para dar para outro, quando você não tem governos que praticam justiça, não respeitam a propriedade das pessoas, confiscam as coisas. Nesses lugares as pessoas elas se desanimam de criar, de construir, onde a pobreza é muito maior, mas obviamente que as pessoas, por uma questão míope, vão continuar repetindo que a exploração vem sempre de fora, então elas continuam com essa visão míope individualmente, que cada pessoa pobre é assim, porque alguém explorou, e quando um irmão dessa pessoa se dá melhor é porque deu sorte, e nunca a pessoa vai perceber que são questões mentais, e quando um país está ruim é porque também é o de fora que interferiu, e quando está bem é porque explorou o outro e não por seus méritos. Isso você não vai tirar da visão das pessoas. Agora, o primeiro tema que eu coloco contra a educação para um mundo melhor é exatamente um combate a esse histerismo que rouba do estudante a sua liberdade de construir a sua vida, os seus interesses, e acaba domesticando a pessoa para ele ser um escravo no mundo, um neo-espartano, um servidor da vida, ao invés de pensar nele próprio. E fora que isso é um tipo de educação que enfraquece a mente da pessoa, porque você será tanto mais forte quanto mais aprender a se acostumar a lidar com a diversidade e a lidar com os aspectos negativos, dolorosos da vida. Agora, se você aprende a querer transformar tudo num jardim colorido, você enfraquece a sua mente para lidar com essas dificuldades, você tende a ser uma pessoa mais frustrada e mais frágil emocionalmente. Então esse é o primeiro capítulo do livro, Contra a Educação para um Mundo Melhor. Depois, um outro capítulo que eu comento, eu falo dos crimes contra a liberdade individual. As pessoas elas estão absolutamente vulneráveis ou convencidas ao desrespeito de si próprios, a aceitar a hostilidade do governo, do Estado, na verdade, contra a própria vida, porque elas aceitam a taxa alta de homicídio num país e não se escandalizam. Elas aceitam que não tem direito à sua legítima defesa, a defesa da sua própria casa, da sua própria vida. Elas não aceitam, elas estão vulneráveis em relação a se destruírem em prol do mundo, na educação que os seus filhos recebem. Eles recebem essa mensagem
exatamente de serem justiceiros sociais, justiceiros ambientais, ao invés de cuidarem da própria vida, se dedicarem a um trabalho. Então, o crime contra a liberdade individual ele é cometido diariamente. Nós temos um código de leis aí que elas não têm em conta o respeito à pessoa. É sempre a ideia de um bem comum, e esse bem comum muitas vezes, a maioria das vezes, ele está contra o bem individual. Isso ligados a finanças, ligados a direitos civis, ligados a direito de propriedade. Isso está sempre colocado em risco, exatamente porque as pessoas estão convencidas de que não merece tanto valor como pessoa, mas contanto que o bem coletivo, o tal projeto de alguém, é que esteja sendo contemplado. Então elas renunciam a essa sua individualidade, a maioria das pessoas, porque há um tipo de educação que leva a isso, né? É aquele que a casa está bagunçada, mas está lá lavando a louça no vizinho. É aquele que está com a sua vida emocional arruinada, dos medos, nas neuras, mas está sempre dando conselho para o outro se levantar. Há algo na nossa natureza, nos aspectos da vida que tiram a gente, o medo de confrontar as próprias fraquezas, de olhar para si, seja porque aprendeu que a não se vê como alguém bom, a não ter uma boa imagem de si. O fato é que as pessoas não querem olhar para si, se confrontar, e preferem ir ajudar os outros, até porque na sua individualidade ela vai ficar no silêncio social, e lá na ajuda dos outros ela vai ter a glória dos outros, ela vai ter esse olhar do outro para ela, e há um lado vaidoso na nossa natureza que muitas vezes é ativado e que ele é difícil de superar. Ele é superado na medida em que nós começamos a perceber os prejuízos de deixar isso nos dominar. Mas se a gente achar que isso é uma coisa para a gente superar, inclusive para ter a glória do outro, dizer eu não sou vaidoso, isso não desaparece, continua. O caso é que eu divaguei um pouco, mas uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que a sua individualidade está ameaçada diariamente pelas leis que nós temos no país, basicamente. Então quantas coisas para você é ético fazer e você não faz, porque tem uma lei contra isso, e quantas coisas você não quer fazer e você se obriga a fazer, porque também tem uma lei, porque a preocupação sempre é o bem-estar comum e social. E toda vez que eu vejo a palavra social, simplesmente eu já fico como quem tem catapora, porque todo mundo que faz defesa do social é porque ele é contra o individual, não está preocupado com a pessoa em si, mas está preocupado sempre com a utopia da coletividade, com essa ordem forçada que não tem em conta a individualidade. Uma outra coisa um outro tema que eu trabalho no livro, e é bem provocativo, que é se filosofia e liberdade individual são coisas harmônicas ou antagônicas. E por quê? Porque por alguma razão as pessoas elas compraram a ideia de que a filosofia como disciplina ela é fundamental para fazer as pessoas elas se libertarem de uma opressão, que a filosofia tem por natureza um componente de levar a pessoa à liberdade. É uma coisa engraçada. Isso é uma coisa que dá para encerrar, é uma discussão que dá para encerrar rápido, quando você observa que 99% dos professores de filosofia são de esquerda. Exatamente, a esquerda que tem como característica Estado intervencionista, engenharia social, controle da individualidade em prol de um projeto utópico, geralmente ligado a uma visão socialista de sociedade. Onde é que está a liberdade disso? Já é uma coisa para a gente observar. Sociólogos também têm essa predisposição, quando na verdade a liberdade ela está no espectro do lado direito do quadrante não, mas dessa visão política, no sentido de menos Estado incomodando a vida. Quer dizer, na verdade o estado ideal é o estado zero. Mas quando você contrasta, por exemplo, você vê que pelo menos é uma ideia de
um Estado menos tomando conta na vida, babá, criando leis para regular a vida das pessoas. E as pessoas continuam acreditando que a filosofia ela é libertadora. E eu já escrevi uma trilogia de livros de filosofia, vou apresentá-los aqui adiante. Mas a filosofia ela não tem esse caráter libertador que vendem pra gente. E eu digo com conhecimento de causa porque fui leitor das obras clássicas de Platão, Aristóteles. Eu me fiz esse propósito para ler e por muito tempo eu me vi pisado no estado mental de absolutamente sofrimento, uma vida financeira e pessoal arruinada. E hoje, olhando para trás, eu tenho claro, os sistemas filosóficos eles são generalizadores, eles não têm em conta você para você. Então, quando vai se discutir o que é ética, então o que é ética a partir de uma ética generalizadora, não é o que é ética a partir, se eu disser, por exemplo, que a ética tem que partir da sua vontade, obviamente que você precisa ter um princípio regulador, poderia ser, por exemplo, a propriedade privada, eu não vou ultrapassar a vida do outro, as coisas dele, mas a filosofia ela tem um caráter generalizador. É claro que alguém vai me dizer, como em resposta no Facebook, mas e os filósofos conservadores? É verdade. A esses eu respeito em função de que eu até digo que eles são antifilósofos. É claro que eles fazem filosofia ao contestar o posicionamento das esquerdistas da filosofia ou posicionamento esquerdista da filosofia. Concordo, mas esses são a minoria que você conta no dedo, mas ainda assim você não tem como trazer certos temas gerais porque você observa que não funciona para a vida das pessoas. Por exemplo, a ideia de destino. E ainda antes de avançar, eu vou dizer o seguinte, e fora que certos temas, quando você começa a filosofar, você mais vai se perdendo, mais vai ficando com medo e indo para baixo do que isso te resolve a sua vida. Porque o que nós precisamos é encontrar um autoconhecimento mínimo para a gente saber o que a gente quer fazer quando acordar no nosso dia a dia, o que a gente quer trabalhar, para a gente estar bem para ir caminhando. E não ficar preocupado em resolver tantos grilos para depois construir alguma coisa para nós. A gente vai se resolvendo no caminho, se resolvendo entre aspas. A gente vai se conhecendo para diminuir o nosso sofrimento no caminho. Então a filosofia, quando você começa a especular de onde eu venho, essa pergunta vai te levar aonde? Vai te levar a ficar em cima da cama deitado. Para onde eu vou? A mesma coisa. Veja, manga ser pragmático e viver a sua vida. Você vai ser criticada, você é um alienado, você não tem posição filosófica, você não está ligado e você vai ficar preocupado com isso. Olha a vida de quem está te criticando. Você observa que ele é mais feliz que você, não que mereça comparação, mas ele está feliz, como que está a conta bancária dele? Como que é o que ele está construindo para si? Então, não tem problema ser chamado de alienado, mas essa vida simples, de continuar caminhando sempre, é essa que a gente deve buscar. E ficar perdido nessas reflexões vai levar você aonde? A nada. E isso é um aspecto. E o segundo é que você deve descer essas questões para um aspecto pessoal. Então, de onde eu vim? Bom, basta saber a minha origem. Parece até uma coisa jocosa, uma brincadeira, mas a minha origem materna, paterna, até o meu avô, é uma maneira jocosa de colocar a questão, mas isso é o que me basta. Agora, a minha ancestralidade não vai acrescentar em nada a minha vida. Pode que vai me colocar, vai me colocar pessimismo, morbidez, e aí você vai ver o que é bom para a tosse. Qual é o destino do homem? Não sei, não me interessa saber. O que me interessa é viver a minha vida, um dia de cada vez e pronto. Então, esses temas todos eu troquei, ao invés de ficar com reflexões filosóficas, eu prefiro viver a partir da fé natural. Veja, não estou falando da fé religiosa, não se trata de fé religiosa, isso você tem a sua, cada um tem,
Agora, a fé como uma condição natural que nós temos de não questionar ou entender que não temos capacidade de entender os mistérios da vida. E ninguém tem. Você vai ler o livro que o outro escreveu sobre a visão dele da origem das coisas, mas isso é uma cachaça que ele tomou, escreveu alguma coisa. Ninguém sabe a origem de nada. Ninguém sabe sobre a vida após a morte. Ninguém sabe do nosso destino. Veja, as pessoas com quem você conversa, desde os filósofos antigos, são pessoas como você, que você poderia estar tomando café. Não é uma revelação que tem na cabeça de alguém privilegiado. Não caia nessa conversa. Nós somos todos dotados de capacidades iguais entre aspas, claro que as pessoas são diferentes, mas nós somos dotados de uma capacidade parecida, e o que nós temos para iluminar o nosso caminho é o discernimento. Eu já falei isso várias vezes, que é uma luz pessoal e que só serve para nós, portanto, por isso pessoal. Então ela vai iluminar o máximo o que a gente precisa para continuar caminhando. Esses mistérios da vida não estão ao alcance de ninguém. Você pode ler os livros, mas imagine que nenhum teve essa revelação para poder dizer. Você pode conversar como passatempo, mas isso não vai te levar a nada. O que vai levar é você viver na simplicidade, no sentido de viver a sua vida, sem ficar perdido nessas reflexões que não levam a nada. Agora, o ponto aqui de partida é que a filosofia não tem esse poder libertador que querem vender para você. Qual é o poder libertador? O poder libertador é o seu discernimento. O seu discernimento, ele mostra a realidade exatamente como ela é para você. É claro que você pode ler um ou outro autor, eu sempre digo que eu gosto também daqueles que falam coisas ou que anulam fantasias e maldades e coisas que eu vi, anulam isso, é uma força contrária e ajuda, porque aí sobra o seu discernimento, ou que desperta alguma coisa que está dentro de mim, adormecida, mas já sou eu, desperta uma coisa que já sou eu. Agora, você ficar se guiando por ideias prontas dos outros, e tome cuidado também que muitas vezes nós vivemos meio que, não a reboque, mas como se tivesse alguém sobre a gente. E você observa, pessoas tristes é porque estão dominadas por alguém triste comandando a sua vida. Pessoas desanimadas também, pessoas depressivas, tem um depressivo sobre ela empurrando a vida dela. Tome também cuidado com isso. O caso é que a filosofia não tem, eu escrevi 3 livros que eu vou compartilhar depois, não tem esse poder, não troque o saber. E fora essa história de amor à sabedoria. Amor à sabedoria. Veja, você tem, eu disse, uma coisa chamada discernimento. A sabedoria pressupõe que alguém acumulou uma série de conhecimentos ao longo da vida e que você é um tábula rasa, que você vai lá conversar com outro para... Você acredita que faz sentido isso? Eu já acreditei um dia nisso. Agora, você nunca vai se sentir seguro para caminhar, nem confiante, enquanto você não aprender a confiar em si mesmo, no seu discernimento. Essa história de beber da sabedoria do outro é conversa fiada. Eu não acredito nisso. Então você tem que ter amor ao seu discernimento, não amor à sabedoria como uma coisa... O mundo muda toda hora, tudo muda, as coisas são relativas em alguns momentos para você analisar. Que história é essa de amor à sabedoria? Uma outra coisa, um outro tema desse livro é que eu digo que liberdade só existe com propriedade privada, e eu reformulei o provérbio. O provérbio diz: a liberdade de uma pessoa termina onde começa a do outro. E eu digo: a liberdade de uma pessoa termina onde começa a propriedade privada do outro. Primeiro o seu corpo, depois os seus bens. Então essa história de liberdade como oba-oba, como eu faço o que eu quero e não sei o que, isso não existe. Isso é uma viagem, essa atitude de nefelibata. Não existe. A liberdade, ela está calcada na propriedade privada. É claro que isso é muito bagunçado
quando você vive numa sociedade estatal, onde o Estado controla tudo, cria leis, isso cria bagunça, confusão, conflitos. Todos nós acabamos ficando divididos entre conflitos. Se você tivesse 100% de propriedade privada, que significa só livre mercado, você teria a resolução de conflito por tabela e seria mais fácil você tomar decisões ou avaliar. O Estado entra na jogada e cria confusão, porque mistura público e privado e ninguém tem muito mais noção. A gente vai fazendo as coisas, mas sempre, e as contradições vão sempre aparecer, não há como, porque a liberdade em um sistema estatal, um sistema público, simplesmente ela é limitada, muito limitada, e quanto mais o Estado for maior, mais limitada é a liberdade. Há uma série de temas aqui e eu vou tratar para finalizar. Deixa eu escolher mais um aqui. Um deles eu falava sobre a inutilidade das discussões. Por que eu chamo de inutilidade? Por que eu chamo de inutilidade das discussões? Exatamente porque as pessoas adoram debate, adoram confrontar ideias. O dia que você perceber que as ideias elas operam no plano lógico, mas que o que move a vida são as crenças que estão no inconsciente, você vai ver que os debates eles são limitados e são muitas vezes perda de tempo. É claro que é um passatempo legal, ficar tomando café, conversando. Agora, debater ideias, inclusive para você ficar nervoso, para você passar raiva, tá uma perda de tempo maior ainda. Porque, primeiro, provavelmente você não quer ser convencido da ideia do outro, porque para você funcionam as suas crenças. A mesma coisa o outro, nós temos resistências a que entre uma nova ideia, porque ameaça a nossa segurança, isso é normal. E fora que se uma ideia funciona para você, fica para você, e o outro, se ele está brigando por uma ideia, ele vai pagar o ônus ou bônus dessa ideia. Ou seja, se a pessoa ela defende com ferro e fogo uma ideia, se essa ideia for correta para a vida dela, estou falando incorreto, estou discutindo se for a verdade, mas se tiver em harmonia com com a vida dela, o que ela é e o que ela quer, vai fazer bem. Agora, muitas pessoas defendem uma ideia que é totalmente agressiva à própria pessoa. E, no entanto, ela continua defendendo. Então, é responsabilidade dela, ela que caminha. O fato é que talvez a idade mude um pouco isso, mas eu não posso dizer que a idade, que há pessoas com 70 anos aí debatendo com discussões. Mas, para mim, pelo menos, os debates eles não são proveitosos, porque eles operam no plano lógico, não no plano das crenças, e cada um, e é uma coisa engraçada até do ponto de vista de gatilho mental. Se você joga para uma pessoa assim, mais ou menos numa conversa, como que ela se sentisse responsável pela ideia dela, e você vai afastando, aquilo parece que tem um impacto maior. Ela fala, nossa, mas será que está realmente essa? Agora, se você ficar confrontando a pessoa, parece que como uma coisa psicológica, mais ela reage àquilo, mais aquilo ganha força nela, mais ela vê você como inimiga. Agora, se você vai soltando ela, é como se você dissesse, tudo bem, ó, você é responsável por você. Então aquilo parece que muda, mexe mais a cabeça positivamente que o contrário. Mas aqui eu estou fazendo estou fazendo, conjecturando aqui as ideias. Um outro tema que eu trago também vai ser, ele foi responsável por todo um livro inteiro, que também eu vou apresentar aqui depois, que eu digo o seguinte: se nós somos ou não egoístas, que as pessoas têm um pouco essa mania de acusar, fulano é egoísta, e toda a tese desse livro eu defendo que todos nós somos egoístas, e divido o egoísmo em dois grupos, mas em princípio todos somos, porque em princípio o egoísta é aquele que vive para si, cuida de si, faz por si.
Se não fosse isso na nossa natureza, então a gente não se dedicaria a nos defendermos, aos nossos hábitos pessoais, a prover a nossa caça, da nossa prole. É o egoísmo que garante a segurança do indivíduo, da pessoa, o que gera a segurança da espécie. Agora, há o egoísta que ele leva isso às últimas consequências, portanto ele vive na liberdade. Tem o seu projeto de vida, cuida da sua família. E há um outro egoísta que também ele vive para si, mas ele está mais interessado, mas ele não quer atender às próprias necessidades, que é o que o egoísmo faz, a natureza egoísta. Ele quer atender fantasias mentais, ele quer, então, por exemplo, a pessoa ela sai de casa para buscar um projeto tal de vida, e aí o outro fala, fulano só pensa em si. Alguns reagem a isso dizendo, tá bom, não vou mais pensar em mim. Deixam de buscar os seus objetivos e acabam ficando na mão do outro. Mas por quê? Porque também ela quer alguma coisa para si. Ela quer ser vista como boazinha, ela quer ser vista como querida. Os dois casos querem para si. Aquele que não está ligando para o outro e está buscando seus objetivos, quer para si uma vida melhor, próspera. E o outro também quer alguma coisa, ele quer a atenção do outro, quer ser visto como querido, como um Deus. Mas faça o malabarismo mental que você quiser fazer, não há como escapar da verdade que nós fomos feitos para cuidar de nós, para vivermos para nós. Agora, essas coisas se dividem na medida em que algumas pessoas vivem isso de forma livre, que são as pessoas emocionalmente independentes das outras. E algumas pessoas vivem isso de forma distorcida, doentia, que elas acabam ficando dependentes das outras, da atenção das outras, do valor que as outras dão para elas. Mas nos dois casos, ambas pensam em si. Então, eu vou apresentar depois o livro, mas é só para que quando pintar na sua cabeça, será que eu estou sendo egoísta? Você precisa saber que todos somos egoístas. E quando alguém chamar de egoísta, você vai responder, eu sou e você também é. Agora, provavelmente são interesses diferentes de egoísmo. Você vai ser chamado porque está buscando seus objetivos, e o outro que te chamou, provavelmente ele deixou de buscar os próprios objetivos, se abandonou, mas ele também quer uma coisa, ele quer ser valorizado, ser querido pelo outro. Então ele também tem necessidade do outro. O que mais? Há uma série de temas aqui, deixa eu ver quantos mais eu vou explorar para terminar. Eu vou explorar só mais um tema, que é uma frase que eu ouvi uma vez do Luiz Gasparetto, que eu achei bem interessante, que ele dizia, quando a gente estiver passando por uma situação, qualquer situação que estivéssemos passando, formular a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo que está me trazendo a essa situação? O objetivo não é desenvolver culpa, porque culpa é uma das coisas erradas no processo de educação familiar, escolar, educação emocional, não serve para nada, a não ser para a gente se destruir. Mas essa pergunta, ela ativa na gente um senso para a gente perceber a nossa capacidade de superar qualquer situação. Então a pergunta é, estou passando por qualquer situação, o que eu estou fazendo que está me levando a isso, pelo qual estou passando? Então isso ativa na gente a percepção exatamente de algumas armadilhas que a gente se deixou cair, de algum processo que a gente se deixou levar e que está fazendo uma diferença negativa na nossa vida. Ao perceber isso, a gente consegue criar a força, ter a percepção e a coragem necessária para começar a tirar o pé disso e conseguir caminhar. O que eu estou fazendo que está me trazendo essa situação, que me trouxe essa situação? Que é a visão das pessoas que não se veem como vítimas do mundo, mas que percebem que elas, por alguma razão de fraqueza, para não desagradar, por alguma fragilidade emocional, ela percebe que ela se deixa levar por alguma situação, e ao fazer essa pergunta, ela volta ali
e consegue quebrar as correntes para poder continuar caminhando. O que eu estou fazendo que está me trazendo a essa situação? Isso é uma pergunta absolutamente libertadora. O livro Temas de Educação e Liberdade, ele traz vários capítulos com vários assuntos. Aqui eu trouxe alguns deles para compartilhar com você, e eu espero que tenha servido aí para a sua reflexão, para o seu conhecimento, e até o próximo vídeo.